A palavra de hoje foi uma dessas palavras que Deus vem falando comigo em várias situações, e muitas vezes a partir de uma palavra assim, Deus desenvolve todo o conteúdo de uma ministração. E o texto, a frase que Deus me dava era em 1 minuto. Você pode repetir comigo? Em 1 minuto. O que Deus pode fazer em 1 minuto na sua vida? Aí hoje eu falava com Valquíria, ela é enfermeira, e ela disse: apóstola, em 1 minuto a gente consegue trazer uma pessoa que está morta à vida no hospital, através de todas as técnicas, em 1 minuto. Alguns domingos atrás eu comecei a falar sobre Moisés e sobre a geração de libertadores. Não sei quantos estavam aqui, foi um domingo pela manhã, uma palavra que eu usei também o exemplo de Moisés, assim como outras circunstâncias. Mas desde então Deus tem me falado muito. Eu li, reli a história de Moisés, e era aquela, porque Deus quando começa, é aquela coisa, você acorda pensando em Moisés, você dorme pensando em Moisés, você sonha com Moisés, e é Moisés no cestinho, é Moisés grande, é Moisés pequeno, é a palavra que você lembra de não sei onde. Parece que todo mundo fala, Você abre o Instagram, só se fala em Moisés, é impressionante. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Vamos destrinchar um pouco mais desse personagem, o que Deus tem para nós. E Deus me falou muito, e eu quero abordar 4 pontos com você. Um pouquinho sobre essa história, esse contexto desse homem que foi chamado para ser um libertador, num tempo muito importante da sua vida. O primeiro ponto que eu quero abordar com você é que o mundo espiritual se move por decretos. Vamos entender como isso funciona. Nós vivemos aqui no mundo físico. Então as noções que nós temos são do mundo físico. É o que a gente vive no dia a dia. Mas existe um mundo espiritual que é tão real quanto o mundo físico. E nesse mundo espiritual as coisas se movem a partir de decretos. Gerações haviam se passado, quando nós começamos a falar da história de Moisés, desde José, foram 400 anos, desde José. Se a gente for lembrar lá da história de José, foi quando a família de Jacó foi mandada para o Egito. E Deus diz, no Egito, eu vou gerar uma grande nação, que eram os hebreus. José, na época, ele era o governador do Egito, ele tinha o favor do faraó. Só que nesse tempo, quando Moisés nasce, já era um tempo em que 400 anos haviam se passado e o faraó já era outro. E aí acontece uma coisa muito interessante, porque o povo hebreu crescia, se multiplicava e ficava cada vez mais forte. E no mundo natural, o faraó não entendia como aquele povo se desenvolvia tanto, crescia tanto, era tão forte. E ele começa a se preocupar que um dia esse povo poderia se insurgir de dentro do Egito contra numa guerra ou alguma coisa assim. Então, ele começa a se preocupar com aquele povo. O que ele não sabia, e o que muitas vezes nós não sabemos, é que existia um decreto sobre aquele povo. Por isso ele crescia, ele se multiplicava, ele se fortalecia a cada dia. Se você for lembrar comigo, haviam 2 decretos sobre aquele povo. O primeiro decreto lá em Gênesis, Adão e Eva, quando Deus diz, multiplicai-vos, enchei a terra, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Um decreto havia sido estabelecido sobre o homem e uma mulher. E assim se foi, o início de todas as coisas. O tempo passa e Deus levanta um homem chamado Abraão.
e sua esposa Sara. E Deus traz um decreto, uma promessa sobre Abraão, dizendo: Abraão, você vai ser uma grande nação. A sua nação será forte, a sua nação será grande. E depois, num outro pedaço, Deus diz: você será pai de nações, no plural. Passa o tempo e vem José. Acompanha comigo a ordem cronológica das coisas? Vem José. José era filho de Jacó. Uma grande fome veio sobre a terra e Deus manda José para o Egito e depois a família toda de Jacó. E no meio do Egito, Deus faz com que aqueles decretos que haviam sido estabelecidos no reino espiritual se concretizassem no mundo natural. Aquele povo crescia, se multiplicava e se tornava cada dia mais forte. E no mundo natural o faraó não podia entender, mas como? Mas por quê? Como que isso funciona? Ele não podia entender, era a nível espiritual, era outro patamar que ele não tinha ciência. Se você for lembrar, Deus se move por decretos. Lá em Gênesis, todas as coisas foram criadas a partir de uma palavra liberada por Deus. Não foi assim? Deus dizia: haja luz. Na medida que Deus fala, a coisa já acontece. Quando Ele fala, a coisa já está acontecendo. Qual é a forma de Deus criar as coisas? No falar. Haja luz, houve luz. Haja estrelas no firmamento, imediatamente. Quando Deus traz um decreto, meu querido, sobre a sua vida, sobre a sua família, no mundo espiritual, quando Ele fala, as coisas já começam a acontecer. Já começa a ser gerado aquele decreto sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você pode aos olhos naturais não ver, não compreender, mas as coisas estão acontecendo ao seu redor e Deus está fazendo. Porque é uma coisa de instância superior, mundo espiritual, reino de Deus. Decretos é o que move o mundo espiritual. E quando Deus estabelece um decreto, como foi agora, que Ele apenas trouxe entendimento de um decreto que já existe, as coisas começam a acontecer. E ainda que o mundo das trevas, com todo o seu poder, que o mundo das trevas também é poderoso, mas obviamente não tanto quanto o reino de Deus, por mais que haja uma intenção, uma articulação, uma estratégia de destruir aquilo que Deus abençoou, não prevalece, porque a autoridade maior é o decreto que está no reino espiritual. Então não tem como ultrapassar e frustrar o que Deus determina que vai acontecer. Abra sua Bíblia comigo. Hoje nós vamos estar lá em Êxodo. E nós vamos estar ali lendo alguns textos no capítulo 1, alguns no capítulo 2. Então, se você puder abrir sua Bíblia, ótimo, que dá para a gente caminhar junto. Vamos ver como aconteceu as coisas. Abra lá Êxodo 1. Nós vamos ler do 7 ao 10. Êxodo 1. Nós vamos ler do 7 ao 10. E diz assim, não sei se é igual à tradução de lá, mas não tem problema. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Estamos falando dos hebreus lá no Egito. Entremente se levantou um novo rei, um outro faraó, sobre o Egito, que não conhecera José. 400 anos tinham se passado. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia. Quando a Bíblia usa essa palavra astúcia, não é coisa boa. Não é igual Chaves, não.
Né? Não é Chaves que fala astúcia? Eu acho que é. Enfim. Eia, usamos, a gente tem umas associações que só Jesus, para ter misericórdia da nossa vida. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que vindo uma guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Faraó começa a ficar preocupado com o número e a fortaleza dos hebreus ali. O novo faraó não conhecia José e não tinha essa afinidade e essa benevolência para com os hebreus. Então ele começa, e obviamente que por trás dele todo o reino espiritual das trevas, a articular estratégias para impedir que aquilo que Deus havia estabelecido sobre aquele povo se cumprisse. O povo se tornasse de fato uma grande nação, que seria gerada dentro do Egito, e no devido tempo Deus levantasse um homem chamado Moisés, que tiraria esse povo de dentro do Egito e levaria para a terra prometida. O mundo espiritual das trevas começa a se mover. O mundo físico, com a autoridade, que era a autoridade maior do Egito, Faraó, começa a se articular. Mas eu quero te lembrar que havia um decreto sobre esse povo. Havia um decreto sobre essa família. Existem decretos liberados sobre você, meu querido, no reino de Deus. No mundo espiritual, existem decretos sobre a sua casa, sobre a sua família, e ainda que se articule e se levante todo tipo de oposição, o que Deus falou já está sendo cumprido, já está sendo efetuado, já está sendo gerado, ainda que seus olhos não vejam, porque foi gerado no mundo espiritual, são decretos. Vamos ler a partir do 11. Vamos ler do 11 ao 14, continuando aqui. O que é que ele pensa? E os egípcios puseram sobre eles feitores. O que o faraó fez então para tentar enfraquecer e ir contra o decreto de Deus? Os egípcios puseram sobre eles, os hebreus, feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramessés. 2 grandes cidades do Egito foram construídas pelos hebreus. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais, já viu esse filme? Se multiplicavam. E tanto mais se espalhavam. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Mas o que está acontecendo? Quanto mais a gente oprime, quanto mais a gente põe... Eu ia falar uma coisa, não vou falar. Quanto mais a gente põe peso sobre o povo, mais o povo se multiplica e cresce. Quanto mais carga sobre o povo, quanto mais trabalho, quanto mais dificuldade, mais esse povo cresce. Como que isso acontece? Versículo 13. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Começa a haver um mover espiritual de trevas para fazer com que o povo hebreu fosse ainda mais oprimido, mais maltratado e não conseguisse cumprir os projetos de Deus.
A mesma coisa acontece com a sua vida. Sabe quando você começa a perceber que as coisas estão apertando, começa a dar tudo errado, começa uma série de circunstâncias. Meu querido, preste atenção, existem decretos, existem promessas sobre a sua vida, que estão no reino espiritual, que Deus liberou sobre você, e que muitas vezes as trevas sabem. Às vezes você não tem fé, mas as trevas têm mais fé que você. E por isso há essa resistência natural, para que os projetos de Deus não se cumpram, para o que Deus tem designado não aconteça, para que haja uma falha, para que não haja continuidade do que Deus mandou que fizesse. Faraó decreta uma escravidão dura, uma sequência crescente de opressão. O povo já não aguentava mais. Lá no capítulo 3, quando Deus chama Moisés já adulto, Deus fala: eu ouvi o clamor do meu povo. O povo clamava, o povo pedia misericórdia ao Senhor. Eles sabiam que havia uma promessa de que um dia Deus ia tirá-los de lá e levá-los para uma terra. E eles clamam e eles pedem, mas sabe o que acontece? Nada, a coisa só piora. E eu imagino como você também pensa na sua vida, que não vale a pena o que você está orando, o que você está clamando para o Senhor. Deus não está ouvindo, não está acontecendo nada, eu não estou vendo nada. Você pode não estar vendo nada, mas as coisas já estão se processando, estão acontecendo num nível espiritual que talvez você não tenha a visão, porque só se anda por fé, só se vê pela fé. Não tem muita coisa concreta não. Em algum momento a coisa concretiza, mas até lá, meu querido, é só por fé mesmo. E vamos que vamos, toca o barco porque é assim. Através da opressão e do trabalho exaustivo, Faraó subjugava, aniquilava o povo, tentando aniquilar os projetos de Deus para aquele povo. O povo vivia cansado, sobrecarregado. Num texto lá em Atos vai dizer que o povo não tinha os cuidados, não queria ter filhos por conta de toda a opressão que estavam vivendo. O povo não tinha mais tempo de sonhar, era tanto trabalho de sol a sol que não se sonhava mais. Sabe o que o inimigo faz? Quando ele quer podar, quando ele quer roubar os projetos de Deus na sua vida, ele te impede de sonhar. Sabe quando você para de sonhar? Quando a coisa está tão difícil, quando a opressão está tanta, quando tem tanta coisa ao redor que você já não sonha mais. Você já se viu numa situação dessa? Em que, cara, faz um tempão que eu não tenho um sonho. Faz um tempão que, olha, nem sei qual foi o último sonho. Por quê? A vida vai te envolvendo, as coisas vão te envolvendo, e quando vê, você já não tem mais perspectiva de nada, expectativa de nada. O povo passa a clamar, a pedir a misericórdia, reivindicar promessas que Deus tinha dado ao pai Abraão. Senhor, o Senhor falou, nós seríamos uma nação, nós teríamos um lugar, e nós cremos na palavra que o Senhor liberou. Mas nada acontece. Acontece o pior. Faraó oprime ainda mais. E agora ele se levanta, pedindo que se sacrificassem todos os meninos, as crianças que nascessem. Versos 15 e 16, continuando aí, você que está com o texto aberto. 15 e 16, diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Purá, dizendo: quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for menino, matai-o, mas se for filha, que viva. Já imaginou? 22, vamos pular lá. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver.
Essas parteiras não tiveram, por temor a Deus, não tiveram coragem de fazer o que Faraó mandou. Então Faraó aperta ainda mais a opressão e diz assim: agora qualquer um do povo egípcio que vê uma criança do sexo masculino nascendo tem autorização para matar essa criança. A coisa era feia. Você acha que a coisa está ruim? Era bem pior. Havia toda uma estratégia do reino das trevas para que não se cumprisse. Mas no meio desse contexto, meu querido, nasce Moisés. No meio de tudo isso nasce Moisés. E aí eu não quero me repetir do que eu falei no culto da família. Se você não assistiu, vai lá online e ouve. Joquebede, a mãe de Moisés, esconde essa criança por 3 meses. E Moisés, o libertador de Israel, consegue sobreviver a toda essa opressão. Os projetos de Deus, meu querido, sobre a sua vida não podem ser frustrados. Antes de falar amém, deixa eu dizer uma coisa. Só por você. Você é o único ser que pode frustrar os projetos de Deus sobre a sua vida. Porque Deus não coloca projeto goela abaixo. Se você não quiser, não vai se cumprir. Se você não quiser, os decretos não vão acontecer. Você é o único que tem esse poder. Nem o diabo tem esse poder. Só você, com as suas escolhas, com o que você preferir. Meu querido, há promessas sobre a sua vida, há promessas sobre a sua casa. Creia nisso, há decretos sobre a sua casa. Faraó não conhecia a história desse povo e nem as promessas que estavam sobre esse povo. Mas no mundo natural ele olha e vê e não entende o que estava acontecendo ali. No mundo espiritual, as coisas, as promessas estão nesse nível, os decretos estão nesse nível. E isso, a todo momento, nos tenta tirar desses planos, fazer com que esses planos não se concretizem na nossa vida. Assim na sua vida, assim na vida da sua família. Creia nisso. Primeiro tópico que eu te falei, então, o mundo espiritual se move por decretos. Tópico número 2. A resposta já estava no meio do Egito. Quando o povo começou a clamar, Deus tem misericórdia, a gente não está aguentando, a gente não está suportando, a opressão só piorava. Agora queriam matar os filhos dos hebreus, a coisa só ia piorando. Enquanto tudo isso acontecia, aquele que era a resposta já tinha nascido no meio do Egito, Moisés. Vamos lá no capítulo 3, vira aí uma página, 2. Capítulo 3, versículo 7. Diz assim, aqui já é a experiência de Moisés, já adulto, e sendo chamado por Deus para o seu propósito de ser um libertador. E Deus disse assim, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Olha para mim, Deus hoje diz para você: eu conheço a sua aflição, eu conheço o seu sofrimento, eu sei o que passa no seu coração, eu sei as lutas que você está passando, eu sei. Enquanto o povo clamava, rogava e não via nada acontecendo, Moisés já havia nascido. Havia um propósito de Deus, o extraordinário de Deus acontecendo na vida de um pequeno bebê, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E Deus diz: enquanto o meu povo clamava, eu ouvia o sofrimento, eu conhecia
o que cada um deles sofria, o que cada um deles passava. Meu querido, enquanto você clama, pode sentir, pode achar que nada está acontecendo. No mundo espiritual as coisas estão se desenvolvendo, as coisas estão acontecendo. Moisés já tinha nascido, Moisés estava sendo protegido, aquele que era o resgatador, o libertador do povo já havia nascido. Eu quero te dizer que quando você começa a clamar, a resposta de Deus já está sendo gerada. Não é muitas vezes pelo que você vê, não é muitas vezes pela hora, pelo tempo que você tem a sua agenda, é no tempo de Deus. Eu imagino que os hebreus estavam achando que não tinha solução, não tinha uma forma. Presta atenção, você sabe o que acontecia? O povo de Israel tinha uma expectativa de que a solução viria de fora, mas a solução já estava dentro. A solução já estava sendo gerada. Eles não viam, mas a solução já estava ali. Há muitos que estão esperando uma resposta. Ouça você que está aqui, esperando uma resposta, uma solução. Talvez você ache que Deus vai levantar alguém lá fora, o seu chefe, uma pessoa de renome, ou fulano ou beltrano. Deus te diz o seguinte: a resposta já está dentro. A resposta já está acontecendo, a solução já está dentro de você. Existem ideias, projetos, estratégias de Deus que Deus já tem colocado dentro de você. Não fique na expectativa do que vem de fora. O milagre já estava acontecendo e o povo não via. E dentro do Egito, nem Faraó tinha noção do que estava se passando. O milagre já estava acontecendo dentro da casa de Faraó e ele não sabia. Moisés estava nascendo dentro do Egito. O povo clamava por Deus e nascia Moisés. Eu quero te dizer nessa noite que o seu Moisés, seja que resposta for, que solução for, já está nascendo. Você talvez não veja, mas já está dentro de você. Terceiro ponto, em 1 minuto. Foi esse o termo que Deus me pegou e eu fiquei no 1 minuto toda a vida. Passou bem mais de 1 minuto, eu com 1 minuto. A filha de Faraó, você sabe a história, eu vou lembrar um pouquinho. Joquebede tem uma estratégia que eu tenho certeza que foi Deus que deu uma unção especial àquela mulher, depois de 3 meses escondendo Moisés, que era para ser morto, havia um decreto sobre Moisés de morte. Qualquer egípcio podia pegar aquela criança e jogar no Nilo, que era exatamente isso que a gente dá uma melhorada para não ficar muito feio, né? A história, mas era isso mesmo, jogar no Nilo. Era esse o decreto do faraó. 3 meses se passam. Essa mulher, Joquebede, faz um cestinho, ela coloca betume, impermeabiliza. E hoje eu aprendi um detalhe, lendo pela 1000ª vez o mesmo texto, como é que cada vez a gente vê um detalhe a mais, né? Ela coloca no Nilo e o cesto vai e encalha em vários juncos. Sabe o que é junco? Aquele parece, não é meu nome, aquele junco que sai, aquela plantinha que sai do rio, do mar, ou o que for, e encalha ali. Olha a proteção de Deus sobre essa criança. Estavam as servas da filha de Faraó ali passeando pela redondeza ali, pelas margens do rio, quando se ouve um choro. Presta atenção, porque isso Deus me falou hoje. Ouve-se um choro. A filha de Faraó manda buscar aquele cesto. Quando ela abre, a criança chorava. O coração daquela mulher se compadece. Ele tinha fome. Ah, meu querido, se não fosse o choro daquele menino,
Aquela mulher não se compadeceria daquele menino e nada aconteceria. A filha de Faraó pega, há uma paixão, há uma coisa de Deus ali em ela querer aquela criança. E eu imagino ela para cima e para baixo tentando tudo. Você sabe que criança, quando tem fome, pode vir o bozo que nada resolve, né? Assim, quem é pai sabe. Só mamar e acabou. E eu imagino Miriam, que Miriam acompanhava todo esse trajeto do lado de fora, porque havia toda uma espiã na história. E ela vê o desespero da filha de Faraó. Meu Deus do céu, essa criança não para de chorar. Igual a gente fica com o filho, né? E ela vê que o problema era a fome. Não servia qualquer hebreia. Tinha que ser uma hebreia que estivesse amamentando para dar de mamar para aquela criança. Não tinha mamadeira na época, tá, meus irmãos? Era peito mesmo. E ela vai e chama Joquebede, a mãe de Moisés. Naquela época se dava de mamar por muitos anos. E Joquebede se oferece então para cuidar do seu próprio filho. É a primeira escrava que recebe remuneração para fazer o que ela mais queria na vida, que era cuidar do seu próprio filho. Ela dá de mamar e resolve a situação do filho ali da fome. A partir dali, a filha de Faraó cuida daquele menino, paga aquela hebreia para cuidar do seu próprio filho. E quando chega em determinada idade, esse menino então é levado até o palácio, no momento em que ele já estava numa fase em que ele precisava aprender o que havia a nível de governo, fosse top de linha da época. E na época o Egito era o que havia de mais poderoso, de estratégico na época. E Deus coloca esse menino junto do faraó para aprender com o faraó como ser um bom governante, porque durante 40 anos ele teria que governar um povo caminhando no deserto. Ele precisava desse conhecimento. Olha que coisa incrível. Meu querido, um minuto que aquela mulher estava ali no rio, que aquela mulher pega aquela criança que está chorando, em um minuto, o decreto que estava sobre aquele menino Moisés era um decreto de morte. Ele passa a ter um decreto de vida a partir daquele minuto. Ele que era um escravo, passa a ser em um minuto príncipe, filho da filha de Faraó, neto de Faraó, sendo criado, com direito a ser criado dentro do palácio, em apenas um minuto. Uma criança condenada à morte, sobre decreto de morte, agora tem decreto de vida. Deus pode mudar todas as coisas em um minuto, meu querido. Nenhum amém. Pelo amor de Deus, né? Em um minuto, meu querido. Sabe aquela situação que você esperava 7 anos? Em um minuto. Décio abriu lá, o Facebook estava lá, o nome dele. Em um minuto, meu querido. Deus muda as coisas em um minuto. Estratégias de Deus. Ele usa o menos provável. Quando você podia imaginar, quando o faraó podia imaginar que o libertador dos hebreus estava sendo gerado, estava sendo nutrido, estava aprendendo dentro de casa, com ele mesmo. O menos provável, aquele que ia mudar a história, uma criança, o povo clamando, uma criança nasce, a resposta que o povo precisava. Em um minuto, tudo muda. A resposta de Deus vem do lugar onde você menos espera. Veio da filha do faraó. O que você menos espera. Meu querido, Deus só precisa de um minuto
para mudar a sua história, para te colocar no seu propósito. Só 1 minuto. 1 minuto fez de Moisés de escravo a príncipe. 1 minuto fez de Moisés um filho de escrava para um filho do faraó, de um condenado à morte a um libertador. Aí, lembrando só uma outra história, Davi saiu de casa como pastor de ovelhas. Quando ele volta para casa, em 1 minuto, ele foi ungido o rei de Israel. Sai como pastor e volta como rei. Deus faz essas coisas, meu querido. É Deus que faz essas coisas. 4º e último ponto: seu nome e sua história. Vamos ler lá, Êxodo 2, volta lá comigo. Versículo 10. Olha só que interessante. Sendo menino, já grande, ela, no caso a mãe, Joquebede, trouxe até a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Até esse momento, Moisés não tinha nome, não tinha uma identidade. Moisés, sei lá como se chamava antes, quem dá um nome a Moisés é a filha de Faraó. E diz: eu vou te chamar Moisés, porque das águas, Moisés significa das águas foste tirado. A filha de Faraó é quem dá um nome a Moisés. Moisés não era apenas o seu nome, Moisés era a sua história de vida, a sua história de mudança de decreto, daquele que estava decretado a morte, agora decretado a vida. Ele é nutrido, ele é criado, ele é discipulado pela mãe Joquebede com os princípios de Deus. E quando chega o tempo certo, ele é levado para o palácio para aprender o que ele precisava aprender. Ele tinha essa dupla cidadania, ele era hebreu e ele era egípcio. A essência hebreia continuava com ele, mas ele tinha que aprender algumas coisas mais. Era hora de aprender a ser um estadista, a ser um líder com o próprio Faraó. Qual é o seu nome, meu querido? Qual é a sua história? Qual é a sua identidade? O seu nome reflete a sua história. Pode não ser o nome que foi dado para você, mas a sua história, a sua identidade. Deus levanta até mesmo gente de fora, os menos prováveis, como a filha do faraó, como a filha do faraó. Deus levanta pessoas improváveis. Se for necessário, Deus levanta ímpios para te colocar no propósito, para viabilizar o que Ele tem para você, para que aquilo que Ele tem que aconteça na sua vida. Ele pode usar até o faraó. Mal sabia ele que estava sendo instrumentos na mão de Deus para forjar o libertador que se voltaria contra ele. Ele estava sendo instrumento de Deus. A sua identidade era hebreu, mas o seu caráter era hebreu, mas toda a sua formação era egípcia. Concluindo essa palavra, você tem promessas, meu querido. Sua casa tem promessas. Há decretos e propósitos sobre a sua vida e sobre a vida da sua casa. Creia nisso. Não duvide. A despeito de toda a luta, parece que as coisas estão ficando piores. Parece que as coisas vão piorando. Cada hora parece que está mais longe o propósito. Não olhe com olhos naturais. O seu olho precisa estar no mundo espiritual, nos decretos que estão estabelecidos sobre a sua vida, não no que o natural te mostra. Por isso que nós andamos por fé. Creia, não duvide.
Não foi fácil nos dias de Moisés. Era um tempo de opressão tremenda. Não é fácil nos dias de hoje. Vivemos um tempo, quem ouviu a minha palavra no culto da família, eu falava isso. Nós vivemos num tempo de opressão muito grande, porque estamos numa geração de libertadores. As coisas são difíceis, são, meu querido. Não é para amador, não. Então vai ser qualquer outra coisa e não vai ser mais crente. Porque para ser crente de verdade precisa ter coragem. Porque as coisas não estão fáceis e não vão melhorar, sinto dizer. Tem que ter firmeza, tem que ter caráter, tem que ter o fundamento, que é o que sustenta. Não foi fácil para Moisés. A história de Moisés foi uma história muito difícil. E aqui eu vim só até um determinado ponto. Tem muita história depois que, quem sabe, outro dia eu falo. Moisés nunca poderia sonhar com o propósito que Deus tinha na vida dele. E como Deus moveu a sua família, moveu o ímpio, moveu o faraó para que tudo se cumprisse na vida dele. Você não tem dimensão dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Meu querido, os céus estão cheios de decretos a seu favor. Decretos pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Há decretos espirituais e não há instâncias acima da instância do reino de Deus. Não há. O que existe é um meio do caminho aí de oposição, de opressão, de tentativa de frustrar o que Deus já determinou sobre você. Mas os seus olhos precisam olhar além. Seus olhos precisam estar no reino espiritual para ver que decretos Deus tem sobre a sua vida. Assim como foi com Moisés. Fique de pé no seu lugar. Há decretos, há promessas, há propósitos na sua vida, no seu chamado, no ministério que Deus tem colocado nas tuas mãos. Há propósitos nisso, mas, querido, nós precisamos caminhar por fé. Os mesmos decretos que estão lá, desde o seu nascimento, porque a sua identidade diz respeito aos decretos de Deus e propósitos que Deus tem na sua vida. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu quero que você agora, se você precisa hoje de entender e de se posicionar, entendendo que Deus tem decretos sobre a sua vida, que Deus tem decretos sobre a vida da sua casa, dos seus filhos. Se você hoje quer vir até o altar, é um momento seu, entregar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Se hoje você quer dizer: Deus, eu não quero mais andar clamando e olhando apenas para o circunstancial, como esse povo estava fazendo. Eu preciso crer que existe um Moisés que já nasceu. Existe uma solução que está dentro, que não vai vir de fora, que não é uma solução que vem lá de... Não, existe uma solução que eu ainda não vejo, mas que Deus já tem. Ah, meu querido, você pode crer nisso. Coloque diante do Senhor. Tire seus olhos hoje daquilo que é natural. Você tem clamado, você tem pedido, e Deus te diz hoje: eu tenho ouvido o seu clamor, eu tenho ouvido cada um dos seus sofrimentos, cada uma das opressões que tem vindo sobre você, sobre sua casa, seu ministério, suas finanças, seja o que for. Eu tenho visto, o Senhor diz. Como um dia disse a Moisés: eu tenho ouvido o meu povo clamar. O povo não via as coisas se resolvendo, mas ele ouvia o clamor de cada um deles. Assim como hoje ele ouve o seu clamor. Nós vamos adorar ao Senhor. E à medida que nós formos cantando, se você sentir desejo de vir à frente, entregar diante do Senhor, colocar os decretos do Senhor diante de Deus,
acionar esse lugar superior que é o reino de Deus. Meu querido, venha até aqui. Esteja livre para adorar ao Senhor.